Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações, convidando a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que nós possamos sentir o amplexo de luz de nosso Mestre. Amado Senhor, que nesta manhã sublime, neste momento de luz, possamos congratular com tantos irmãos, com as vibrações que partem de seus corações, e que possamos sentir, Jesus, a força do seu amor dentro de nós. Mestre Jesus, nesta manhã te rogamos em favor dos nossos irmãos que ora passam por suas dificuldades, que todos eles sejam amparados, que a bondade excelsa de nosso Mestre possa estar no coração de todos eles. E a vibração tão amiga desta pleiade de espíritos possa envolver todos os nossos irmãos em humanidade. E assim possamos iniciar o nosso Evangelho hoje, trazendo para nós as reflexões mais profundas das lições que o Evangelho tem nos trazido. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos, dando continuidade ao item da beneficência, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos comentando o Evangelho devido à sua importância, para que nós possamos ganhar até um pouco mais de tempo e trazer aquilo que o nosso amigo querido São Vicente de Paulo vem nos falar sobre a caridade. Ele nos diz: sede bons e caridosos. É essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eternidade, toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Amigos, nesse primeiro item que estamos lendo do Evangelho, precisamos refletir o convite incessante da espiritualidade para que a gente seja bons e caridosos. Mas para que eu seja bom, eu preciso eliminar essas arestas tão fortes de pensamentos doentios que ainda carregamos conosco, gerado muitas vezes pelo orgulho, quando nós não admitimos que o outro que tenha condições melhores do que a nossa, que seja um espírito que contém uma compreensão maior. O ciúme, a inveja, a vaidade têm tolhido todas as nossas possibilidades de fazer o que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Eu quero muitas vezes ser amada, mas eu não quero amar o outro de forma que eu possa abrir meu coração. Muitas vezes ainda os homens veem esse amor como amor-paixão, mas não é isso que o Evangelho está nos mostrando. Está nos ensinando um mecanismo de nós evoluirmos e elevar as regiões espirituais. Às vezes, nós estamos aqui na Terra e achamos que um simples ato de dar a esmola, dar alguma coisa, nós estaremos já prontos para alcançar os páramos sublimes que a espiritualidade nos oferece. Mas, na verdade, não é bem assim, amigos. Para que a gente seja bons, ou seja bom, eu preciso, acima de tudo, compreender o que seja essa bondade. Eu também preciso aprender que não é só servindo à mesa daquele que precisa, mas que a gente possa fugir cada dia mais
as reprovações, as críticas, os julgamentos, que muitas vezes nós temos falado e realizado. Meus amigos, nós sendo convidados a calar. Calar diante de muitos apontamentos desprimorosos que nós temos visto e a manifestação do azedume que grande parte dos nossos irmãos vivem porque eles se adoeceram. Adoeceram de tal maneira que eles não são capazes de sair de si para auxiliar o outro. E isso muitas vezes tem nos trazido grandes dificuldades. E São Vicente nos diz: cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Que felicidade nós queremos? A do homem ou a do mundo material? A do homem ou a de Deus? Porque a do homem nós já conhecemos, é essa que o mundo material nos oferece, ter as coisas. E como é difícil quebrar esse paradigma nos nossos pensamentos. Como é difícil falar para todos nós, falando na nossa intimidade, como é difícil nós estendermos as mãos e entender que todos nós ainda somos mutilados das esperanças de progresso. E nós temos que pensar que muitos de nós precisamos do amparo do outro, precisamos da amizade, precisamos da compreensão e precisamos do amor. Então, é muito importante que a gente aprenda a socorrer. Primeiro, o corpo enfermo, aquele que está com dor, para depois nós refletirmos numa outra maneira de ajudarmos aqueles irmãos que estão na dor da alma, porque a dor da alma, ela não é vista por nós. Nós não sentimos a dor do outro, a não ser quando escutamos com os nossos ouvidos abertos para sentir o grito de dor que o nosso irmão está nos trazendo. Por isso, nós temos tantas dificuldades para compreender o que seja a felicidade eterna. Porque essa felicidade eterna, ela vai fazer um convite constante para nossas mudanças, para que a gente possa compreender o que o Evangelho está nos dizendo, é que, ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação e de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasse essa volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre nascendo o progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Todos nós, amigos, temos exemplos muito fortes em nossa vida. Basta olhar aqueles que são mais simples, aqueles que não têm a ambição que nós temos, aqueles que não esperam o júbilo da glória material, mas aqueles que têm unicamente tido seus olhos para olhar para a necessidade, para o amparo, para aquilo que ele pode auxiliar, estendendo as suas mãos, mas acima de tudo mostrando a sua boa vontade. E se nós analisarmos aqueles que estendem as mãos e aqueles que têm boa vontade de nos auxiliar, eles não têm muito tempo, não. São os que menos têm tempo. Então, é preciso que todos nós, na nossa história, nós temos mãos que já estenderam em nosso favor. Mesmo nessa atual reencarnação, quantas vezes fomos agraciados com alguém que nos deu a mão? É importante lembrar que quando nós falamos que estender a mão, lembremos da nossa infância, quando estávamos dando os primeiros passos. Quem nos estendeu a mão? Quem cuidou de nós? Quem nos ensinou a falar? Quem nos deu os alimentos?
Será que isso veio para nós uma conta para a gente pagar tudo isso? Ou nós temos os olhos de perceber e sentir o valor da moeda corrente no mundo espiritual, que não se adquire no caixa do banco, mas é a moeda da gratidão. A moeda da gratidão, ela é o reconhecimento por tudo aquilo que nós temos feito e que nós temos recebido e às vezes não conseguimos fazer. E o Evangelho nos diz: não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Que leitura é essa, gente? Que a gente não tem tempo, mas temos tempo para as novelas, temos tempo para os vídeos, temos tempo para o cinema, temos tempo para tudo. Mas, além de não termos mais tempo para fazer as leituras que nos sustenta, que nos alimenta e que fomenta novos desejos para que eu também faça algo em favor do outro, eu não lembro, ou eu não quero lembrar, ou eu não quero também fazer aquilo que Jesus nos trouxe. Porque quando Jesus esteve aqui, ele nos mostrou uma forma de amar, nos ensinando a caridade. E quando nós queremos aprender, a gente mergulha no Evangelho para buscarmos os recursos que tanto necessitamos. Mas hoje o que temos visto é que nós temos percebido que os pais têm fechado os ouvidos para as suas divinas palavras, palavras de vida eterna. E nós precisamos também pensar que muitas vezes, quando nós não temos ouvidos de ouvir, nós fechamos os nossos corações. E esses corações fechados, eles vão criando situações extremamente complexas para a nossa vida. E aqui ele fala: quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezem, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixe no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, a que votais esse resumo das leis de Deus. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Não adianta falar de evangelho, fazer o evangelho todos os dias, se eu não reflito nos meus atos. Queridos amigos, nós estamos vivendo uma hora tão grave, mas ao mesmo tempo tão importante, porque nós estamos sentindo a necessidade de buscar Jesus. Estamos sentindo a necessidade da oração. Estamos sentindo a necessidade de conhecermos a doutrina espírita como um bálsamo que nos consola. E é preciso que a gente olhe o Evangelho não como uma carta fechada, mas com um conjunto de orientações, como o sol que ilumina a minha vida. O Evangelho é o farol. Não só nos dá a direção para que a gente caminhe em função do bem, em função da caridade, porque a caridade nada mais é do que uma lei. E a lei divina, quando eu não a compreendo, eu não entendo que seja providência divina. E São Vicente de Paulo, como foi um espírito virtuoso, ou é um espírito virtuoso, ele nos convida a sermos este homem de boa vontade. Ele nos diz: homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas.
Sede mais persuasivos, mais constante na propagação da vossa nova doutrina. Não envergonhemos, de forma alguma, de falarmos que somos espíritas. E devemos entender que para ser espírita eu preciso ser cristão, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o evangelho com outro olhar, o olhar da imortalidade, do Filho de Deus que somos, da vida futura, dos atos que construímos. E é por isso que ele diz: homens fortes, armai-vos. Armai-vos como? Armar com armas dos homens? Ou armar da fé, da construção que sustenta os nossos pensamentos? Homem fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Homem fraco, quem será que nós somos? Os homens fortes, para que armemos de boa vontade, de coragem, de razão, para combatermos as grandes dificuldades que ainda imperam dentro de nós. Ou nós somos os homens fracos. E que se somos fracos, nós temos que buscar fazer dentro de nós uma situação que ainda não experienciamos, que é a brandura. E essa fragilidade nossa, muitas vezes, está por ausência de uma fé sólida, racional, lúcida. E aí nós vamos ver, apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Nós aqui estamos também, meus irmãos, não na posição de São Vicente de Paulo, de jeito nenhum. Reconhecemos a nossa pequenez. Mas esse Evangelho de Jesus é para alimentá-los de esperança. É para dar força para que você amplie as suas virtudes. E aqui ele fala: mas se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade, a ajuda de Deus, as manifestações espíritas unicamente se produzem para os olhos fechados e corações indóceis. Nós não precisamos de manifestação dos espíritos mais. Nós já compreendemos, e a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem a caridade, eu não modifico os meus sentimentos. E se eu não modifico meus sentimentos, eu não consigo construir este edifício que vai ser solidificado pelos valores morais, pelos valores éticos. E ele diz: sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que uma pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Queridos irmãos, aprendamos a ser benevolentes, indulgentes, tolerantes. Saibamos que o outro nunca está na mesma posição nossa, nunca está no mesmo tempo. Ou talvez nós que guardamos tantas dificuldades conosco é porque ainda não compreendemos o tempo do outro. Às vezes estamos muito aquém, por isso que nós continuamos a caridade. Continuamos a caridade, não, continuamos a criticar. Porque a caridade em todos os mundos, ela é eterna âncora de salvação. É por meio dela que eu me liberto de todos esses sentimentos doentes que eu carrego. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente basta perverso para recalcar em si e expulsar esses sentimentos todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, caridade? Lembre, meus irmãos, que a caridade é a alavanca de progresso para todos nós e que ela deve ser feita inicialmente pelo exercício do bem, pelo exercício do amor, amando aqueles que nos são caros. Por isso
que nós voltamos no início dessa lição de hoje, quando fomos convidados a ser de bons e caridade. Essa é a chave dos céus. E nós precisamos compreender que para sermos bons, nós vamos ter que amar uns aos outros como irmãos. Agradeçamos a Jesus por estes momentos felizes do Evangelho, levantando reflexões para todos nós, pedindo a Jesus que nos dê o paz, que os espíritos amigos nos envolvam com as suas vibrações e que nesse momento nossa água possa ser fluidificada. Entre na sua intimidade, irmão, faça o seu pedido, roga na sua fé aquilo que você necessita. E assim, Jesus, na sua infinita bondade, vai olhar por todos nós e que a doce paz de Jesus se faça em nossos corações. Deixo aqui o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.